Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa belezura, olha, gente, esse escândalo de bolsa, todo embabado, gente, utilizando o fecho boca de lobo novamente, ó. Fiz uma aplicação diferente, gente, dessa vez eu coloquei pra parte de dentro e também mostrei como aplica o forro, gente, aquele forrinho pronto que a MM Criações, que são umas bênçãos na nossa vida, já fiz prontinho, eu mostrei pra vocês como fazer ele costuradinho, tá? Pra não precisar passar com aquelas argolinhas, às vezes fica, você precisa de um forrinho menor, de uma altura menor, então você consegue costurar, tá? Então mostrei pra vocês tudo certinho esse passo a passo, tá? Olha pra vocês verem que lindeza. O fecho da MM Criações já vem com o forrinho, tá? Então, quando você comprar, você já vai ter o forrinho, tá? Esse daqui é o de 22 centímetros. Também apliquei uma alça com regulagem e argola articulada, tá bom? E utilizei um rolinho. E também utilizei, gente, o fio Kelly, tá? Da Kelly Sampaio, gente, ainda sobrou, ó, pra vocês verem como sobrou ainda um pouquinho de fio. Vou tirar as medidas aqui pra vocês verem. Aqui. Ficou com 22 centímetros, gente, de altura, tá? E de comprimento, ela ficou com... Aqui, de uma pontinha do fecho ao outro. 26 centímetros, tá? Então ficou uma bolsa bem grandinha, tá? Mesmo sendo aquele fecho menorzinho, né? Que eu já trouxe ela pra vocês aqui do fecho de 27 centímetros, tá bom? Então, gente, por favor, gente, já deixa o like aqui no começo, já comenta alguma coisa aqui, comenta de onde você é, de qual cidade você tá falando, que eu quero muito saber, e também assistam todos os anúncios, gente, que me ajuda bastante e me incentiva a cada vez trazer mais aulas, mais diferentonas e mais novidades aqui pra vocês, tá bom? Então, bora pra aula! Então vamos lá para os materiais. O primeiro que a gente vai utilizar vai ser o fecho boca de lobo, tá? Já tem uma aula aqui no canal com o de 27 centímetros, mas nessa aula vamos utilizar o de 22, tá? Esse é o marrom café com ferragens prata. E também, gente, lembrando que quando você compra o fecho já vem a base, tá bom? Já vem o fundo para vocês não se preocuparem com isso, tá? Então vamos utilizar aqui o fecho com o fundo. Vou utilizar também uma alça, tá? Com regulagem, na mesma cor, no marrom café e ferragens prata. Um par de argola articulada. E esse forrinho aqui que é novidade, tá? Lá na MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal, como vocês já sabem. O forro que a gente tava utilizando era o de suede, né? Que tá no site. Mas agora também vai ter esse daqui, tá? Que é um material diferente, um material mais encorpado, que é o Bulkley, tá? Ele é bem mais encorpado, ó, bem mais grossinho, ó, pra vocês verem. Ele fica até de pé sozinho. Esse aqui é o M. E eu vou mostrar pra vocês uma forma de costurar, tá? Esse forro aqui, caso você não goste aqui desse passante, não goste que apareça, eu vou mostrar pra vocês como costurar mesmo na nossa bolsa, tá? E tem como fazer isso. Lembrando, pessoal, que esses materiais vocês encontram lá na MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal, tá? Tem um cupom de desconto pra vocês com 10% de desconto, vou deixar aqui na tela e também um link na descrição do site, tudo certinho, pra vocês terem 10% de desconto no site, tá? Então, além desses materiais, vocês têm muitos outros lá, tá? Tem a aba luxo, que vocês já conhecem aqui no canal, tem outras alças em outras cores também, tá? Em outras ferragens também, tem fundos de mais tamanhos, tá bom? Forrinho também vocês vão encontrar lá no site. Então tem muitos materiais lá para suas bolsas, tá bom? Acessórios de muita qualidade. Então corre lá para vocês conferirem e terem aí 10% de desconto. Lembrando que é um cupom por CPF. E o fio náutico que eu vou utilizar vai ser esse daqui, da Kelly Sampaio, tá? Ele é 100% polipropileno. No rolinho ele tem 500 gramas, é de 3 milímetros, tá? Pra vocês verem. A cor é a cor pérola, tá bom? Deixa eu tirar aqui o plástico pra vocês conseguirem ver. Ó, é a cor pérola, tá? Então aqui é um fio bem gostosinho de trabalhar com ele. Também vou deixar o link pra vocês aqui na descrição de onde vocês encontram, tá? O arroba também deles, lá da Kelly Sampaio. E também vou deixar o link pra vocês adquirirem lá na Shopee, tá bom?
E os materiais adicionais que a gente vai utilizar nessa aula, né? É a agulha, que eu vou utilizar aqui a agulha 4 milímetros. É a agulha ideal aqui pro meu ponto. Você pode utilizar aí também a sua da sua preferência. Também vou utilizar aqui linha e agulha de costura, tá? Mais ou menos no mesmo tom do nosso forrinho. Alfinetes e marcadores, tá? Também vamos utilizar tesoura e o isqueiro aí pra fazer o arremate, tá bom? Então, meus amores, vamos lá pra nossa aula. Uma coisa que quem já tá aqui mais tempo sabe, quando eu utilizo kit de sintético, eu sempre faço uma limpeza nessa parte do sintético, tá? Então, a gente tem que fazer essa limpeza na base e também aqui nos buraquinhos do fecho. Por que eu faço essa limpeza, gente? Como é feito o corte aqui, às vezes fica algum residinho aqui, tá? Então, pode manchar o seu fio, pode sujar seu fio. Então, eu faço essa limpeza, uma limpeza bem simples, bem facinha mesmo. A única coisa que você vai precisar, caso você não tenha cotonete, é um palitinho de dente. Palito de dente ou palito que a gente tira excesso de esmalte, que a mulherada aí sabe bem do que eu tô falando. Com um pouquinho de algodão, ó, enrola aqui na pontinha. Pego aqui, tem uma tampinha aqui, ó, álcool. Ó, eu molho e vou passar por dentro desses buraquinhos, tá? Ó, pra vocês verem. A gente tem que passar aqui porque sai esses resíduos, tá? E a gente não quer, ó, pra vocês verem. Fica bem sujinho. Então, eu faço essa limpeza, gente, pra não ter perigo de sujar o meu fio, tá? É uma preparação pra fazer a nossa bolsa. Então, eu sempre faço isso em todo a nossa base. A gente vai fazer toda a base e também no fecho, tá bom? Tem que fazer nessas duas partes que vão ser as partes que a gente vai passar o fio, tá? Então, a gente vai fazer essa limpeza tudo bem certinho antes de iniciar. Então, depois de feita a nossa limpeza tudo bem certinho, vamos iniciar aqui com a nossa base, tá? Nessa base, gente, nessa bolsa, eu não vou utilizar o fio de apoio para subida, tá bom? Porque depois vocês vão ver que vai ficar bem escondidinho a parte do babado, tá? Então, não tem tanta necessidade desse fio de apoio, tá? Então, eu vou pegar só um pedacinho, deixar só um pedacinho aqui pra gente fazer aquele arremate da nossa base, tá? Que já é o que a gente utiliza sempre. Então, vamos lá. Deixo esse pedacinho aqui, vou vir aqui, gente. Você pode vir no lugar da sua preferência, ou atrás, aqui desses lados, no cantinho. Mas, como de costume, eu já sempre coloco na parte do meio aqui, tá? Como que a gente vai fazer? Eu deixo aqui aquela pontinha, tá? Não precisa ser uma ponta muito grande. Puxo aqui, gente, ó. Vou puxar aqui essa ponta e vamos fazer pontos baixíssimos. Lembrando que essa partinha que a gente deixou sobrando, a gente reserva, tá? Então, a gente vai fazer pontos baixíssimos por toda a nossa base, tá? Aqui. Sem pular nenhum buraquinho, vamos deixar bem soltinho, tá certo? Pra não repuxar essa base, tá? Então, eu vou dar a volta aqui somente com pontos baixíssimos até o finalzinho e já volto com vocês. Dei a volta aqui com pontos baixíssimos, como falei pra vocês, só deixei aqui o último sem fazer, pra gente fazer aquele acabamento invisível, tá? Ó, vamos lá. Como que eu vou fazer esse último aqui pra gente fazer esse acabamento invisível? A gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar no meu espacinho aqui, tá? Do último buraquinho, mas eu vou puxar, ó, aquele fio que a gente deixou sobrando, tá? Eu laço aqui, puxo aqui pra cima, e vou passar por dentro dessa laçada, tá? Ó, e puxo tudo aqui pra cima. Essa laçada aqui que ficou grande, eu ajusto ela puxando o fio do rolo, tá? Então, a gente ajusta aqui conforme a nossa vontade, a distância que você precisa, tá? E agora, vamos fazer o pontinho invisível. Ó, eu vou vir aqui no nosso primeiro pontinho, com a agulha aqui, ó, de cima pra baixo, passo por debaixo dessas duas alcinhas. Ó, passei por baixo das duas alcinhas. Eu vou puxar, ó, aqui pra cima esse meu fio, tá? Ó. E agora, eu volto aqui no nosso último buraquinho, tá? Entro aqui por baixo e passo por dentro da nossa laçada. E puxo aqui pra trás, tá? Ó.
puxo aqui pra trás, ajusto aqui também, tá, minha gente? A nossa laçadinha, lembrando de não apertar muito, que a gente precisa que essa laçada fique bem bonita e bem tranquila aqui, tá? E fica assim no acabamento nosso de carreira, tá certo? Agora a gente vai colocar os pontos baixos aqui por toda a nossa volta. Então, pessoal, já quero avisar vocês uma coisa, se caso vocês escutarem algum barulho no fundo, ou alguma conversa no fundo, é que meu marido tá de férias, então a gente tá aproveitando pra arrumar algumas coisas lá fora, então é ele conversando com o pai dele, que eles estão trabalhando lá fora, tá? Vou tentar tirar na edição, mas caso apareça alguma coisa, por favor, relevem, gente, porque se eu for esperar terminar, vocês vão ficar sem aula aí uns 15 dias. Então, não quero isso, então bora gravar, né? Então, vamos lá. Então, gente, eu vou pegar os marcadores pra me marcar pra vocês aqui, pra fazer uma marcação bem certinha pra vocês conseguirem ver como que vai ser, né? Que eu sempre gosto de repartir, gente, a parte aqui reta, né? A parte aqui que a gente vai fazer os aumentos, né? Tanto numa base oval quanto numa base retangular também a gente tem que separar. E a outra parte reta, né? Sempre é um espelho, né? Aqui vai ficar... Esses dois lados vão ficar iguais e aqui também, né? Esse vai ficar igual a esse e esse vai ficar igual a esse, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar, gente, em todos os nossos cantos aqui, o pontinho que ele começa a fazer a curva, tá? Então, vou marcar esse. A gente vai iniciar aqui a nossa curvinha. Ó. E aqui também é a mesma coisa, né? Só que o inverso, ele tá entortando pra cá. Então, eu marco esse. Pra vocês verem. E aqui a mesmíssima coisa, gente. Pontinho que começa a entortar, a gente marca. Deste lado de cá. E aqui também a mesma coisa. Certo? Ó, pra vocês verem. A gente deixa marcadinho. Daí aqui nessa parte, gente, ó, como que eu vou contar? Eu vou contar o marcador, ó, desse marcador pra esse, sempre os cantos, tá? Então, os que estão livres vai ser a parte reta. Nas partes retas, gente, dos dois lados, eu já contei, tem 17 pontinhos, tá? Então, 17 aqui e 17 aqui. E aqui nos cantos, temos 9 pontinhos, tá? Dos dois lados, de um marcador até o outro, tá? Então, aqui de um marcador até o outro, 9. E aqui também a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, gente, só um adendo aqui pra vocês. Caso vocês estejam utilizando um fio mais grosso ou um fio mais fino, vocês têm que entender que nesse trabalho a gente precisa de quantidade de números pares de pontos, tá? Então, eu recomendo vocês aí, se estiverem utilizando um fio mais grosso, façam o cálculo aí para dar bem certinho esses números pares na base. A sequência, gente, que a gente vai fazer aqui nessa parte vai ser de um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Então, antes do marcador dos dois lados, a gente vai ficar com um ponto sozinho, tá? Só pra gente se basear aí, porque a gente tem que ver, né, onde a gente vai sair com o fio aqui, tá? Ó. Como vocês já sabem, a gente não pode sair no mesmo lugar que a gente fez o nosso pontinho falso, tá? Ó, a gente não pode sair no mesmo lugar, então eu venho ou um atrás ou um à frente. Então, eu vou vir aqui, ó, um à frente, tá? Eu entro aqui no buraquinho, ó, ajusto aqui bem, puxo o meu fio e subo aqui pra cima e faço um pontinho, tá? Só pra gente fazer uma contagem aqui. Porque como eu já sei que nos cantinhos vai começar e vai iniciar com um ponto sozinho, eu vou fazer a contagem. Então, um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Um sozinho e um aumento. Então, aqui eu sei que eu tenho que iniciar com um aumento, tá? Então, vou iniciar aqui com um aumento, tá bom? Então, se você começou aí na sua base mais pra cá ou mais pra lá, é só você fazer essa contagem, que a gente já sabe que aqui nessa parte reta a gente inicia e finaliza com um ponto sozinho. Então, aqui eu vou fazendo essa sequência. Então, eu já sei que aqui eu já faço um aumento, lembrando de pegar o fio do rolo, não pegar o fio que a gente deixou sobrando. E agora, um sozinho. Tá? Deixa eu dar uma acertadinha aqui nesse pontinho. Agora, um aumento. Lembrando que eu pego bem no meio do ponto, tá? Pra gente deixar essa parte do nosso pontinho solto. E agora, um sozinho, tá bom? Então, até antes ali do marcador, eu vou fazer essa sequência, tá bom?
Então, pessoal, cheguei aqui no meu marcador, tá? Vou mostrar pra vocês a sequência. Então, vamos lá. Vou tirar aqui o marcador e eu vou fazer aqui uma sequência de 2 aumentos, tá? Então, nesses 2 cantinhos, nesse cantinho aqui, nos 2 pontinhos, a gente vai fazer 2 aumentos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro. E no próximo também mais um aumento, tá? Esse aqui vai ficar um pouquinho mais alongado, gente, mas vamos prestar bastante atenção aí que dá certo. Lembrando, gente, que eu tô passando aqui pra vocês o passo a passo no nosso fio de 3 milímetros, tá bom? Caso você tenha que fazer, você tenha aí um fio mais grossinho, ou você tá fazendo na base de 27 centímetros, você vai ter que fazer toda essa contagem pra ver se tá dando certo. Então, ó, pra vocês verem, aqui no nosso cantinho ficamos com 2 aumentos. E agora a gente vai fazer aquela mesma sequência que a gente fez na base. De um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Vamos novamente ficar com aquela sequência de um ponto sozinho no começo e um ponto sozinho no fim. Então, vamos lá. Um sozinho, como falei pra vocês. E agora, um aumento. E agora, um sozinho, tá? Aqui no finalzinho, como falei pra vocês. E ficou somente os nossos 2 pontinhos aqui que estão no marcador que eu falei pra vocês, tá? Vai ser a mesma coisa daqui, gente. A gente vai finalizar com 2 aumentos. Vou desmarcar aqui e fazer o meu último aumento aqui desse cantinho. Então, gente, no nosso cantinho a gente ficou assim, tá? Ó. Aquela mesma sequência que eu falei pra vocês. 2 aumentos, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. E no cantinho mais 2 aumentos, tá? Então, ficou aqui os nossos 9 pontinhos que eu falei pra vocês. Agora, vamos iniciar novamente aqui na nossa parte reta, tá? Daquela mesma forma que eu falei pra vocês. Vamos iniciar aqui com um sozinho, depois um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Até a gente chegar aqui, ó, no nosso último pontinho antes do marcador. Então, pessoal, aqui nesse lado continua sendo do mesmo jeito, tá? Então, vai ser bem certinho. Como tem a mesma quantidade de furos na nossa base desses lados aqui nos 4 lados, então tá tranquilo, tá? Então, aqui a gente já fez os 2 aumentos. Agora, eu fiz um sozinho, vou fazer mais um aumento aqui. Depois, mais um sozinho. Mais um aumento. Agora, o nosso último sozinho aqui. E os nossos 2 aumentos no nosso canto, tá? Ó, fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Segundo aumento. Vou dar uma apertadinha aqui, que dá certo, tá? 1 e 2 aqui, tá? Ó.
E agora a gente vai fazer aquela mesma sequência, tá? Como falei pra vocês, a gente começa e finaliza com um sozinho e depois continua a sequência. Então aqui eu vou fazer um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. E aqui, quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse fechamento. Então, meus amores, fizemos aqui, como eu falei pra vocês, a sequência, ó, pra vocês verem como fica bem certinho, tá? Então, pessoal, fazendo aqui esse último pontinho, a gente vai ficar com 80 pontos na nossa base. Como que a gente vai fazer aqui o nosso último pontinho pra fazer aquele acabamento perfeito na nossa base? Eu entro aqui no meu espaço, tá? No meu último espacinho, inicio o meu ponto com o fio do rolo, mas vou finalizar com o fio que a gente deixou separado, tá? Ó, a gente finaliza com aquele fio que a gente deixou separadinho. E vou fazer aquele fechamento que falei pra vocês, do mesmo jeito. Vamos vir aqui, ó, na nossa alcinha de cima, tá? A gente tem o ponto e temos a alcinha. De trás pra frente aqui, ó. A gente vai aqui de trás pra frente. Puxa aqui pra trás. E volto aqui atrás, tá? Ó. Só que agora a gente tem que pegar a nossa alcinha aqui de trás também, tá? Então, a gente pega essa alcinha e passa pelo meio da outra, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá embaixo, ó. Então, a gente tem que passar aqui pelo meio e puxo aqui pra trás, tá certo? Aí, a gente ajusta, tá bom? Com o fio do rolo eu também consigo ajustar o pontinho que a gente fez aqui, tá? Pra ficar bem certinho, ó, pra vocês verem como fica bem bonita a nossa base, tá? Ó. Bem linda. E agora, gente, vocês já podem arrematar o nosso fiozinho aqui que a gente deixou sobrando, tá bom? Não vamos utilizar mais ele, porque a nossa base, a nossa bolsa, ela não vai ter necessidade de fazer um fechamento invisível, que não vai aparecer, tá? Então, agora a gente vai subir ela e não vai aparecer aqui pra vocês. Não vai aparecer a emenda, tá bom? Então, eu vou arrematar esse fiozinho aqui, certo? Ó. E agora, gente, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, tá bom? Que a gente vai iniciar a nossa subida. Lembrando que sempre essa parte do direito a gente deixa pra baixo, tá? Então, a gente inicia aqui subindo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui o meu fiozinho, que eu já consigo fazer em cima dele. E vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar as duas alcinhas. Vamos pegar duas alcinhas. Essa aqui de cima e aquela de trás que a gente acabou de utilizar para fazer o fechamento, tá? Da nossa carreira. Então, eu pego as duas alcinhas, ó, essas duas alcinhas e deixo essa alcinha da frente, tá bom? Pego aqui o meu fio do rolo, tá? E vou puxar aqui para fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou continuar fazendo essa sequência. Agora, eu já coloco aqui o meu fiozinho, ó, pra gente conseguir arrematar, tá? A gente vai arrematando aqui por alguns pontinhos, depois a gente faz aquele mesmo esquema de queimar com o isqueiro, tá? Ó. E vamos fazendo ponto sobre ponto, tá? Nessa carreira aqui, a gente não vai fazer aumento nenhum, tá? É só ponto sobre ponto, tá bom? Vamos dar a volta aqui e já volto com vocês. Então, gente, já dei a volta aqui, como falei pra vocês, ó, em pontos baixos, tá? Um ponto pra cada pontinho de base, ó, pra vocês verem, fica bem certinho, ó, a nossa base. E essa aqui é só uma carreira de preparação, tá? O fechamento que a gente vai utilizar aqui vai ser um fechamento que a gente vai utilizar depois, mas por enquanto vai ser nessa e na carreira de finalização, né, que a gente faz. Então, como que a gente vai fazer? Como falei pra vocês, a gente não vai utilizar o fio auxiliar. Eu solto aqui a minha laçada, venho aqui, ó, de trás pra frente na laçadinha de cima, tá? E puxo aqui essa minha laçada. Vou mostrar pra vocês dois fechamentos aqui, tá? Pode ser esse que a gente vai utilizar depois, ou um outro já certinho pra gente subir com o ponto alto. Ó, eu vou vir aqui, ó, entrar dentro dessas duas alcinhas, tá? Laço aqui o meu fio, ajusto, pego aqui
esse meu fio, passo por dentro e subo aqui o meu primeiro ponto. Dessa forma, eu faria 1, 2, 3 carreirinhas, 3 correntinhas e mais uma para dar separação, para daí a gente começar a trabalhar aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui mais ou menos. Tá? Esse pode ser um fechamento, mas eu vou mostrar outro para vocês, que é um fechamento que já traz o ponto alto. Eu faço, né, levo a laçada lá para trás, coloco aqui na minha agulha, ó, dou uma ajustadinha, levanto bem essa laçada e eu já vou voltar aqui, ó, nesse espacinho da laçada que veio para trás, né, esses dois aqui. Eu volto aqui dentro, passo aqui por dentro, ó, levo a agulha lá para trás, laço o meu fio e trago aqui para frente. Ó, tiro as duas e faço uma corrente. Dessa forma fica o ponto alto falso, tá? Com um pontinho alto falso. Depois é só fazer aqui, ó, uma corrente e continuar o trabalho, tá? Eu vou fazer esse daqui, tá bom? Que eu gosto bastante. Que você já deixa o ponto alto falso. Eu vou fazer aqui pra vocês de novo. Ó, a gente solta aqui a laçada, vem com a agulha de trás pra frente aqui nas duas alcinhas de cima. Leva pra trás. Depois a gente vai voltar com a nossa agulha aqui, ó, bem aonde a gente levou essa laçadinha. Então, eu ajusto aqui e eu volto a minha agulha aqui, com essa laçada na agulha. Volto aqui nesse espaço, pesco aqui o meu fio e fico aqui com 2 laçadas na minha agulha. Eu tiro essas 2 laçadas e depois eu só faço uma correntinha para completar o nosso ponto alto, tá? Dessa forma fica um ponto alto falso aqui, tá bom? Então aqui fica o nosso pontinho alto falso, tá? Pra vocês verem. Dessa forma a gente não precisa subir correntinha, tá? Fica mais tranquilo. Agora, gente, a gente vai fazer bloquinhos. Então, pra gente fazer esses bloquinhos, a gente sempre tem que dividir o ponto alto. Depois do ponto alto, a gente tem que fazer uma correntinha. Então, aqui eu tenho a correntinha que a gente fez, a gente vai fazer mais uma aqui nesse começo, tá? Essa aqui corresponde ao ponto alto. Eu laço o meu fio e sempre vamos pular um de base. Eu pulo esse e vou no próximo, tá? Vamos pegar as 2 alcinhas aqui, pra ficar bem firme. Tiro 2 e tiro mais 2, tá? E dessa forma fica o meu primeiro bloquinho. Novamente, uma correntinha para dar separação, para fazer a separação, laço o meu fio, pulo um pontinho de base aqui e vou no próximo, tá? E faço o meu ponto alto, certo? E vamos sempre fazendo dessa forma, tá? Lembrando sempre de fazer a nossa correntinha de separação e sempre pular o nosso pontinho aqui e ir no próximo, tá? Que a gente sempre tem que pular pra ficar esse espacinho. Eu preciso desse espaço pra gente fazer a nossa bolsinha, tá certo? Então, eu vou fazer dessa forma aqui a nossa primeira carreira, desse mesmo jeitinho, tá? Tomando cuidado pra não esquecer de pular o ponto, porque senão não vai dar certo a contagem no final. Então, pessoal, dei a volta aqui, tá? E fiquei com 40 bloquinhos, né? A gente tava com 80 pontinhos de base e ficamos com 40. Lembrando que para esse trabalho dar certo, a gente precisa ter números pares aqui embaixo, tá bom? Ó, então eu fiz aqui o meu último ponto alto e uma correntinha, tá? Pra gente formar aqui o nosso último bloquinho, tá? E o fechamento vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou entrar dentro, ó, aquela correntinha que a gente fez pra finalizar o nosso ponto alto, tá? Não nessa daqui. E vou fazer mais ou menos aquele fechamento, ó. Entra aqui no meio, pego a minha laçada, levo aqui pra trás, ó. Levo aqui pra trás e em vez de eu entrar aqui, gente, eu vou entrar, ó, dentro daquela correntinha novamente, tá? Então, eu entro dentro da correntinha. Normalmente, a gente colocaria pra cá, mas não, eu vou entrar dentro da correntinha, ó. Entrei dentro da correntinha, fiquei com as 2 laçadas, tiro as 2 laçadas. E vou fazer mais uma correntinha aqui pra dar altura, tá? Então, a gente vai continuar nessa mesma sequência, tá bom, pessoal? Lembrando sempre de fazer aqui a correntinha. E agora, a gente só vai trabalhar em cima do ponto alto, tá bom? Então, aqui já tem o espacinho aqui, que a gente vai trabalhar no pontinho alto, tá? Ó, faz a corrente, trabalha no ponto alto.
Tomando bastante cuidado, gente, pra gente não apertar, porque a gente precisa que fique bem soltinho esses bloquinhos aqui, tá? Outra coisa muito importante, pra subida aqui que vocês vão precisar saber. Pra subida, a gente sempre tem que fazer múltiplos de 3, tá? Então, cada 3 carreiras vai dar uma parte do babado, tá? Então, tem que ser sempre múltiplos de 3. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, pessoal, subi aqui algumas carreiras, tá? Subi aqui 9 carreirinhas, que eu não quero, né, gente? Eu, no meu ver, eu acho que bolsa com esse fecho boca de lobo não precisa ser muito alta, tá? Então, eu fiz aqui 9 carreirinhas, não deixei chegar ao tamanho do forro, tá? Que depois, como a gente vai fazer a costura, a gente não precisa esperar chegar ao tamanho. Tem como a gente diminuir na hora da costura, tá? Mas eu vou ensinar vocês bem certinho. Agora, a gente vai fazer algumas carreirinhas de ponto baixo, tá bom? Mas aqui ficou 9. Como falei pra vocês, cada carreira a gente vai utilizar 3. Então, vamos ficar com 3 carreirinhas aqui do nosso babado, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês também, caso vocês queiram, também pode fazer o fechamento de ponto baixíssimo, tá? Não tem necessidade de vocês não fazerem, então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Faz a correntinha, tá? Pra separação, vem aqui na terceira correntinha e faz o ponto baixíssimo, tá? E depois pra subir, vocês podem fazer as 4 correntinhas e darem continuidade, tá bom? É bem tranquilinho aqui, gente, como falei pra vocês, vai tampar, tá bom? Essa parte aqui vai ficar tampadinha com os babados, então não tem tanta necessidade de ficar escondendo nem nada, tá? Então agora vamos fazer os pontos baixos, tá? Já fiz aqui o ponto baixíssimo e vou continuar desse jeito mesmo, certo? Então aqui, fiz aqui no meu ponto alto, venho no próximo, tá? Que a gente tem que vir aqui na correntinha e no ponto alto, certo? Dentro da correntinha e no ponto alto. Ó, então vamos fazendo desse jeito. Caso você queira passar aqui pegando as 2 alcinhas também pode, tá? Depois a gente vai dando sequência aqui tudo bem certinho. Ó, e agora a gente vai fazendo ponto sobre ponto, tá? Ponto baixo. Aqui é só pra dar mais uma alturinha também. E fazer tipo a carreira aqui de baixo. Lembra que a gente fez uma aqui, mas aqui a gente vai fazer mais alto por conta da costura mesmo do nosso fecho, tá? Então, eu vou dar a volta aqui. A hora que eu chegar aqui no início, eu volto com vocês. Cheguei aqui de novo no comecinho, tá? A gente fez aqui o ponto baixíssimo e a correntinha pra corresponder a um ponto baixo, tá? Daí aqui a gente vai fazer o fechamento que eu falei pra vocês. Solto aqui a minha laçada e vou vir aqui nessas 2 alcinhas de cima. Venho com a agulha de trás pra frente, ó. E levo meu fio aqui pra trás, tá? E agora eu vou entrar aqui, ó, nesse espacinho, bem embaixo dessa laçada que a gente levou, pra gente subir aqui o nosso primeiro pontinho da nossa próxima carreira, tá? Então, a gente ajusta aqui bem, puxo o meu fio, passo por dentro da agulha, ó. E fico aqui em cima, tá? Muito importante, gente, que a gente não pode deixar, ó, tá vendo que essa laçada ficou muito comprida em comparação às outras? A gente tem que deixar ela bem certinha, tá? Ó, então, a gente deixa bem certinho aqui na agulha. E agora é só puxar aqui essa laçada por baixo e fazer o nosso primeiro pontinho, tá? Vamos trabalhar pegando as 2 alcinhas, tá? Não vai ser ponto baixo centrado e nem pegando somente a alcinha de trás. A gente vai pegar as 2. Então, vai ser assim, gente, as nossas próximas carreirinhas, tá? Vou fazer aqui umas 4 carreirinhas de ponto baixo, igual essa, tá? A gente já tá entrando na segunda, vou fazer 4 e já volto com vocês. Então, meus amores, gente, já subi aqui as minhas 4 carreirinhas, tá? 1, 2, 3, 4, como falei pra vocês. Por enquanto, a nossa bolsinha tá ficando desse jeito, tá? Não se preocupem que logo, logo ela vai tomar forma. Eu vou medir aqui pra vocês verem quantos centímetros que ficou aqui nessas carreiras que a gente fez. Ficou com 17 centímetros, tá? Ó, pra vocês verem, 17 centímetros, tá? Agora, gente, eu já cortei aqui o meu fio, tá? Do lado de trás. E a gente vai fazer aquele mesmo pontinho falso e depois arrematar, tá? Então, da mesma forma que a gente faz na parte de baixo, certo? Eu puxo aqui pra trás. Volto aqui pegando as nossas 2 alcinhas, tá?
pego uma e saio no meio da nossa duas alcinhas e puxo aqui pra trás e vamos arrematar isso daqui, tá, gente? Com o isqueiro. Ó. Então, fica bem certinho aqui, é só ajustar aqui, tá? Pra ficar com a mesma distância. Depois eu arremato, tá? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser os nossos pontos aqui, tá? Os nossos babadinhos. Eu fiz aqui um desenho num papelzinho. Ó. Vou aproximar aqui pra vocês conseguirem ver. Eu fiz esse desenho aqui, gente, pra ficar um pouquinho mais fácil, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de papel e caneta, então eu anoto tudo. Às vezes deve até aparecer nas aulas aí, mas eu anoto tudo, eu tenho tudo anotado, porque isso ajuda a gente a fixar na memória, tá? E você também sempre vai ter anotado. Eu já fui a pessoa que já fui muito contra a gente anotar, porque eu achava que a minha cabeça poderia dar conta de tudo, mas não, gente. A vida adulta não é fácil, a correria do dia a dia, então não custa nada anotar. Então eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Pra vocês tirarem um print ou pra vocês colocarem no papelzinho também, tá? Que essa vai ser a sequência que a gente vai ter agora, tá? Por isso que a gente fez a telinha. A gente vai começar aqui caminhando 2 casas, vou falar casas, tá, gente? Mas depois eu vou mostrar pra vocês. 2 casas pra esquerda, depois a gente desce, vamos pra esquerda de novo, desce e vamos 2 casas pra direita. Depois vamos descer e vamos mais 2 casas pra esquerda. Daí agora começa a subida, a gente sobe, vamos pra esquerda, sobe, vamos pra direita e depois sobe de novo. E aqui inicia tudo de novo, gente. Essas 2 casinhas, depois desce, vai pra esquerda, desce, vai pra direita em 2 casas. E é isso daqui, gente. É esse padrão que a gente vai ter. Mas eu vou mostrar pra vocês na bolsa pra ficar mais fácil. Ó, então como falei pra vocês, a gente vai fazer isso daqui em 3 carreirinhas, tá? Eu vou fazer, ó, um pouquinho aqui pro lado, pra gente ocupar aqui essa parte do acabamento, tá? Ui. Então vamos lá, pra ficar um pouquinho mais fácil aqui essa parte. Eu vou dar uma laçadinha inicial, tá, gente? Pra ficar melhor aqui, porque a gente já vai iniciar aqui, ó, fazendo a laçada. Então, a gente já inicia com a laçada, tá? Mas, ó, a gente vai pegar na terceira alcinha. 1, 2, 3, tá? Então, a gente vai pegar nessa. A gente sempre vai passar por baixo, tá? Então, eu vou pegar aqui, tá certo? Aqui na terceira que eu falei pra vocês. Então, eu laço aqui, ó. Eu laço aqui e venho no espaço que eu falei pra vocês, né? 1, 2, 3, sempre no terceiro. Depois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui sempre vai ser desse jeito, tá? Então, vamos lá. Como falei pra vocês, a gente vai contar aqui, principalmente nessa parte que inicia, a gente vai contar aqui, ó, aquelas correntinhas que a gente fez, tá? Então, eu venho na primeira, segunda e na terceira. Eu vou vir na terceira, tá? Eu laço aqui, ó, a minha laçadinha inicial. Vou segurar aqui, tá? Porque dessa forma a gente já vai iniciar o nosso ponto alto, tá? Ó, aqui eu já inicio ele. Tiro aqui as 2 alcinhas. Depois, se eu quiser desfazer esse nozinho aqui, eu posso também, tá? Então, como que vai fazer? Principalmente aqui nessas partes. Sempre a gente vai trabalhar 3 pontinhos no mesmo lugar. Então, eu já fiz um. Faço aqui o meu segundo e o meu terceiro, certo? No meu papelzinho, eu tenho aqui que eu caminho 2 vezes pra esquerda, tá? Então, aqui eu caminhei uma casa e eu vim aqui pra fazer a segunda, tá? Então, aqui, 1, 2, opa, 2 e 3, certo? Então, já caminhamos as 2 casas aqui. Agora, eu vou descer. Como que eu vou fazer, gente? Eu já pulo aqui, ó, pro meu ponto alto de baixo, tá?
E eu vou sempre virar a nossa bolsa, tá? Então, a gente sempre vai estar virando ela. Então, aqui eu já viro e já laço aqui, ó, o meu ponto alto, tá? Eu já pego aqui, laço ele e vou trabalhar mais 3. 1, 2 e 3, tá? Desci 1. Agora, novamente no nosso desenho, eu caminho para a esquerda mais uma casinha. Então, eu laço aqui o meu fio e venho bem aqui, ó, a nossa próxima casinha, tá? Que foi bem aonde ficou o arremate. Então, aqui eu faço 3 novamente. 1, 2 e 3, tá? Então, para vocês verem como vai ficando aqui.